ao altar. O sacerdote se cinha com água benta entrando na igreja. Aos pés dos degraus, ele saúda o altar fazendo uma inclinação profunda, ou uma genuflexão se o tabernáculo do altar guarda a presença real. Ele a faz no solo e fazerá igualmente no fim da missa antes de deixar o altar. As outras genuflexões serão feitas colocando o joelho sobre o primeiro degrau do altar. O celebrante instala o cálice para a missa. Ele o coloca primeiramente no lado do Evangelho. Pega a bolsa com a mão esquerda, tira o corporal e o coloca ainda dobrado no meio do altar. A bolsa se encosta contra a parede no lado do Evangelho. Ele desdobra o corporal. A beirada da frente do corporal deve se situar a 2 dedos da beirada do altar. Efetivamente, em muitas ocasiões, ao longo da missa, o sacerdote deverá colocar as 2 mãos juntas sobre o altar, fazendo assim. As mãos não devem tocar no corporal. O sacerdote coloca o cálice sempre coberto sobre o corporal, mas bem ao fundo, para poder beijar o altar quando necessário. Ele abre o missal na página do introito. Ele o faz a 2 mãos. Ao lado da epístola, quando ele tiver que virar as páginas, ele fazerá da mesma maneira. Ele junta as mãos na altura do peito, o polegar direito cobrindo o polegar esquerdo. Ele faz uma inclinação de cabeça à cruz do altar, depois desce aos pés dos degraus. Ele se vira pelo lado da epístola, como prescreve a regra habitualmente. O sacerdote faz a genuflexão sobre o primeiro degrau do altar, ou a inclinação profunda se não há presença real. Nessa primeira parte explicativa, o sacerdote dirá à voz alta todas as orações da missa, a fim de perceber a sincronização entre as palavras e os gestos. Somente na segunda parte do filme que nós descobriremos quais são as orações que devem ser recitadas à voz alta ou não. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. O sinal da cruz se faz com a mão direita, a esquerda estando esticada embaixo do peito. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Iudicame Deus edicere causa meam, de gente non sancta abomine iniquo doloso erue me. Quia tu es Deus fortidum mea, quare me requiesi, et quare trisit in shadow de malficit minimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa mele luxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum crucificat juventutem meam. Confitebor te vincitara Deus Deus meus, quare tristides anima mea, et quare conturbas me. Spera in Dio conimado confitebor Elis, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Maria, Sanctae Virgini, Beate Para a recitação do confiteor, o sacerdote se inclina profundamente. Ele se bate no peito a cada meia culpa. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Sanctae Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam. Ele só se levanta o misereator tendo sido recitado pelos assistentes. Miserator tui omnipotens Deus, et dimisis peccatis tuis pecte vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michaele Arcangelo, Beationem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaele Arcangelum, Beationem Baptistam,
Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericordias Domini. A oração Indulgentiam terminada, o sacerdote se inclina levemente para terminar os últimos versículos das orações aos pés do altar. Tu conversus vivificabis nos, Et presto et abitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Dizendo, oremus. o sacerdote separa as mãos e as juntas logo após. Cumprindo esse gesto, ele deve fazer atenção que as mãos fiquem viradas face a face, sem passar a largura dos ombros. Oremus. O sacerdote sobe ao altar com as mãos postas, dizendo a voz baixa a oração Alfer a nobis. Ela deve se terminar quando ele chega diante do altar mesmo. Ofera nobis quesumus Domini iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum purissime momentibus introere per Christum Dominum nostrum. Amen. Para a recitação da oração Oremos Te, o sacerdote se mantém inclinado, as mãos juntas apoiadas sobre o altar. Dizendo as palavras Quorum reliquia exsunta, ele beija o altar, colocando as mãos esticadas sobre o altar. Ele termina essa oração com as mãos juntas, enquanto ele se dirige ao missal. Fragmentemos o gesto. O sacerdote coloca as mãos juntas sobre o altar, não tocando os dedos no corporal. Ele coloca em seguida as mãos esticadas dos dois lados do corporal. Os punhos na beira do altar. Depois ele se inclina para beijar o altar. Se levantando, ele junta as mãos e se dirige ao missal, acabando a oração Oramos Te. Filmemos ainda uma vez os gestos dessa oração. Oramus Te Domine per meritas sanctorum Tuorum, quorum reliquiae ixum. Et omnium sanctorum ut indulgere vinieris omnia peccata mea. Amen.